Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos em mais uma entrevista biográfica no canal 1D3D. Esta entrevista que tem com o objetivo de preservar, de perenizar o pensamento dos escritores para o futuro. Então, contamos aí com a participação de vocês para curtir, para compartilhar esse vídeo, dando boa noite para a psicanalista, a amiga Maristela da Rosa Porto. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite para Maria Clara, seja bem-vinda, assistindo lá de Santiago. A Maristela está lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nós temos a presença da Dânia Cândido, de Rosário do Sul. Seja muito bem-vinda, Dânia Cândido. Compartilhe aí, deixe o seu comentário. Hoje nós vamos entrevistar uma escritora, membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Então, é uma grande honra nós recepcionarmos a escritora Marô Barbieri. Posso lhe chamar de Marô, querida escritora Marô Barbieri? Seja bem-vinda. Boa noite. Mas é claro, Giovanni, por favor. É um prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente compartilhar algumas memórias, eu suponho, nessa entrevista biográfica. E eu já quero aproveitar para te dar parabéns pelo trabalho bonito que tu estás fazendo, que é documentar, né, a vida e a obra de pessoas que se dedicaram, como eu, a trabalhar com a literatura, né? Eu acho que, desde que a gente se conheceu no encontro, né, que houve lá em Santa Maria, ou aí em Santa Maria, eu admiro muito o seu trabalho, a tua dinâmica. Eu acho isso... Nós precisamos de gente assim, sabe? Porque a gente tem que ter gente que faça, né? Nós temos que não reclamar, mas fazer. E eu acho que esse conjunto de atividades que tu estás fazendo no teu projeto é uma prova viva do que, quando a pessoa quer, ela faz, e faz bem. Eu estou à tua disposição. Podes perguntar o que tu quiseres. Muito obrigado, caríssima escritora Marô. Para você que está nos assistindo, de novo, eu estou entrevistando a escritora Marô Barbieri, membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Nós estamos numa entrevista biográfica, nós estamos falando de literatura. Eu sou professor de literatura, redação, língua portuguesa há mais de 10 anos, e essa aqui é uma diversão, porque estudar a biografia dos escritores é uma aprendizagem muito grande, seja por intermédio da leitura ou nessa contribuição fantástica falada, que nós dizemos que tem uma importância para o presente. Tem. Você que colocar o seu comentário, quiser deixar a sua pergunta, eu posso repassar a pergunta para a Marô Barbieri. Mas a importância maior é para a perenidade, é para o futuro. Então, vocês aí que estão nos assistindo no futuro, né, saibam que a literatura faz parte aí da nossa vida, isso aqui é uma diversão. A Maristela, verdade, gente que faça, gostei. Né? A poeta Conceição Tagliapietra, da Casa do Poeta Santa Maria, muito boa noite. Marô, seja muito bem-vinda ao Projeto Cultural 1D3D. Nós temos esse projeto que se chama Escritores da Nossa Terra, que tem o objetivo de realizar uma série de perguntas que são similares a todos os entrevistados que passam por aqui, divididas essas perguntas em cenários, para nós delimitarmos a vida do escritor, a obra do escritor. E o primeiro cenário é o cenário geográfico. Região, país, né? Brasil, claro, região, cidade, local de vida. A amiga nasceu em qual cidade? Fale-nos rapidamente sobre a sua infância e a localidade nessa localidade, ok. Então, eu nasci em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e ocorre que o meu pai, ele era engenheiro militar, de modo que nós viajamos muito, eu mudei muito de cidade, Giovanni.
Na realidade, eu nasci em Bento, de Bento, meu pai mudou-se para Porto Alegre, de Porto Alegre mudou-se para Recife, de Recife mudou-se para o Rio de Janeiro, onde nós ficamos um bom tempo, enquanto ele fazia a sua escola superior de engenharia, e depois voltamos para o Sul. Então, a minha infância, ela foi caracterizada por muitas viagens, e por uma possibilidade de adaptação a novos cenários, a novas paisagens, né? Sejam paisagens mesmo físicas ou paisagem de pessoas diferentes com as quais eu convivi. Então, de criança, eu me lembro que nós fizemos todo esse percurso grande do qual eu te falei e voltamos ao Rio Grande do Sul, moramos em Vacaria e depois, curiosamente, voltamos a Bento Gonçalves, porque Bento Gonçalves dispunha de um batalhão ferroviário e o meu pai, então, foi convidado a fazer estradas de ferro. De modo que aí a gente mudou-se para Bento Gonçalves. Nessa ocasião, eu já tinha por volta de uns 9 anos, e da minha infância, assim, que eu me lembro bem exatamente, é dessa parte que eu vivi na minha cidade, em Bento Gonçalves. Era uma cidade pequena, na época, agora é uma cidade enorme, uma cidade turística, poderosa, cheia de empresas. Naquela época, era uma cidade pequena, mas era uma cidade muito trabalhadora e muito empreendedora. Então, eu me lembro que nós morávamos no acampamento militar. Na verdade, nós não morávamos bem na cidade. Morávamos a alguns quilômetros no acampamento militar, nas casas dos militares, né? E, no entanto, eu estudava na cidade. Então, havia um grupo de crianças lá do acampamento militar que se deslocava num ônibus especial que vinha até a cidade e ali cada um, então, se deslocava até a sua escola. Então, foi uma época em que eu vivi muita coisa boa, uma infância muito boa, sabe? Por conta de que eu tinha muito espaço, a gente brincava muito. Eu estudei numa escola de irmãs, uma escola de freiras, que na época era assim, e até hoje é uma escola excelente, eu já a visitei depois, muitos anos mais tarde, e lá eu tive, assim, o início desta minha caminhada, que é o gosto pela leitura. Eu sempre gostei muito de ler. Então, todas as humanidades, todas essas matérias que dizem respeito ao texto, né, ao trabalho com a palavra, sempre me encantaram. E tanto eu era tão leitora que na minha casa se dizia que podia cair o mundo enquanto eu estivesse lendo, eu não ia dar nem bola, porque eu já estava imersa, sabe, naquele mundo ficcional, naquela possibilidade que a literatura nos oferece, né, de, estando num lugar, mudar para vários lugares. Eu que já tinha mudado mesmo de muitos lugares. A nossa vida era muito tranquila, sabe? A gente ia ao centro naquela época, íamos ao centro, havia uma rua central, e nesta época não havia livrarias na cidade. O que nós tínhamos disponíveis para a gente acessar eram livros que faziam parte da biblioteca da escola e uma banca que vendia histórias em quadrinho. E eu me lembro que foi uma época em que o meu pai sempre gostou muito de cultura, sempre foi um homem culto, mas não era exatamente um leitor. Mas ele propiciava às suas filhas, nós somos 3 mulheres, 3 filhas, sempre a oportunidade da gente chegar perto dos livros. Quando vínhamos a Porto Alegre, onde morava minha avó, nós fazíamos compras na então Livraria do Globo, da qual eu até vou falar um pouco mais depois. Mas eu sei que eu fui alimentada, sabe, por filmes, porque o nosso acampamento militar tinha, agora pasmem os nossos queridos espectadores e ouvintes, tinha um cinema.
E nós íamos ao cinema, tu podes imaginar, eu nasci em 1944, quer dizer, eu peguei todo o pós-Segunda Guerra, com todo aquele material imenso, né, que foi produzido por Hollywood, e que eu vivenciei aquilo, os filmes de guerra, os musicais, né, aqueles filmes históricos. Então, toda essa gama de material ficcional ficou à minha disposição. Eu tinha quadrinhos, eu tinha algumas histórias que eu pegava nos livros lá da biblioteca e tinha o cinema também, que povoou a minha imaginação durante muito tempo. Eu até hoje gosto muito, eu lamento muito que hoje em dia nós não tenhamos mais aquela possibilidade de entrar num cinema e apagarem-se as luzes e a gente ficar maravilhado, imerso, né, naquele universo bonito que o cinema oferece. Hoje em dia tem pipoca, tem não sei o quê, a pessoa comenta o filme, enfim. De toda maneira, eu acho que isso foi fundamental, sabe, para a minha formação como leitora de mundo. Desculpa interromper, mas a década de 50, 60, 70 e 80, a própria literatura brasileira ela foi muito forte, né? Muito. Os escritores pós-Segunda Guerra, terceira geração modernista em diante, exato, teve uma produção muito forte que foi potencializada pelo cinema, né? Depois pela chegada da televisão, mas exato. O cinema era o encontro social da época, né? Da própria família. Totalmente. E dos jovens, Totalmente. né? Eu me lembro que eu era bem jovenzinha, e nós passávamos, para tu teres ideia, havia sessões aos domingos, né? E essas sessões eram muito longas, sabe, Giovanni? Porque nós começávamos com o jornal, havia um jornal que dava as notícias, né? Depois vinham os trailers, que eram as chamadas que se fazia para mostrar o que os próximos filmes iriam apresentar. Depois vinha o primeiro filme. Não, perdão, antes disso, havia sempre um ou dois desenhos, né? Aqueles desenhos clássicos do Walt Disney. Depois dos desenhos vinha o primeiro filme. E depois do primeiro filme vinha o segundo filme. E depois do segundo filme vinha o seriado. Nós entrávamos às 2h no cinema e saíamos de lá às 7h da noite. De tal maneira, nós ficávamos todos, os jovenzinhos lá do acampamento militar, ficávamos fascinados por toda essa variedade que nos era oferecida, né? Mas, de qualquer maneira, querido, o que acontece é que, como a Tia Maru já é bem velhinha e venho lá dos anos 40, nessa época, nós também não tínhamos literatura para jovens. Nós tínhamos, no máximo, o que se chamava uma seleta, né? Então, para o pessoal novinho, até é interessante vocês saberem sobre isso. Nós recebíamos, no início do ano, um livro chamado Seleta, e este livro seria o nosso guia, seria o nosso orientador durante todo o ano. Ele constava de textos ou trechos de alguns textos literários, ou eram poemas, ou eram contos, ou eram trechos de romances ou novelas, seguidos de um conjunto de atividades, e depois, então, também se colocava alguma coisa da gramática em cima desse texto, que seria a base para a gente conversar sobre essas questões gramaticais. O que acontecia? Eu, quando recebia o meu livro para aquele ano, eu gostava tanto de ler que eu lia todo o material da Seleta, né? Então, quando começa, boa noite, tem um professor, nosso colega, doutor Lucas, bem-vindo. Na realidade, eu gostava de saborear aqueles textos. E eu comecei a me interessar pelos textos em que realmente existe um trabalho com a palavra, porque a literatura é mais que um apenas texto, né? É aquele trabalho cuidadoso
com a palavra, onde cada vírgula é pensada, Daqui a onde pouco, cada... Não é? daqui a pouco, Cada daqui a, parágrafo é pensado. daqui a pouco, Maru, nós vamos falar da literatura e da sua literatura. O professor, Dr. Lucas Visentini, ele foi o professor homenageado da Feira do Livro de Santa Maria do ano de 2021. Né? Então, boa noite aí ao professor Dr. Lucas Visentini, um grande escritor lá de Santa Maria, tem obras produzidas aí de literatura infantil e literatura adulta. Obrigado aí por estar nos prestigiando. Nós vamos entrar agora num outro cenário. Depois, óbvio, a amiga já comentou algumas partes da infância, depois nós vamos retornar para o aspecto familiar e um pouco mais da infância da escola. Agora nós vamos entrar no cenário histórico, o século, a décadas, fatos relevantes. Comente, cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade. Podem ser fatos do município, do estado, do país, ou mesmo que aconteceram no mundo, mas que marcaram a sua personalidade. Tá ok. Como eu te disse, nós vivíamos numa cidade muito pequena, né? Nós não tínhamos acesso a muitas informações. Mas as coisas assim que eu posso te dizer que marcaram mais a minha vida no aspecto da sociedade em que vivi, né? Primeiro, eram os costumes. Realmente as pessoas eram muito tradicionais, assim. E vou te dizer mais, desde pequena, eu convivi numa família em que a presença feminina era não apenas uma presença marcante, mas também inovadora. Vou te dar um exemplo. A minha mãe, por exemplo, ela foi uma das primeiras pessoas da cidade a dirigir um carro. Na verdade, o papai ensinou ela a dirigir e ela nos levava para a cidade, como eu te disse, ficava um pouco longe da cidade, sim. Levava as amigas, iam para o centro, voltavam, aquela coisa toda. Então, isso eu fui aprendendo, mais no âmbito familiar, claro, de que a mulher é possível em qualquer tipo de atividade. O que, na época, era completamente proibido, digamos assim, ou pelo menos não era o comum das pessoas conseguirem, né, se afirmar enquanto mulheres dentro da sociedade, a não ser naquelas coisas mais tradicionais, a festa, ou não sei o que mais, a festa, o debutante, aquelas coisas. Então, eu sempre fui muito avessa a essas coisas. Eu diria assim que quando eu fiquei adolescente, como todos os adolescentes até hoje, né, eu combati bravamente todas essas coisas muito tradicionais e sempre pensei que as coisas deviam mudar. E deviam mudar no sentido de que todos tinham que ter mais poder sobre a sua própria vida e mais condição de colaborar com a sociedade do modo como elas achavam que deviam fazer. Mas, então, a primeira coisa que eu chamo a atenção eram esses costumes muito tradicionais, muito fechados, muito proibitivos, sabe? Por outro lado, eu vi, por exemplo, comentários sobre a guerra, porque o pós-guerra ele foi muito laudatório à atividade, ao trabalho, à participação da América do Norte, dos americanos, né? Os filmes todos iam nessa direção. Então, nessa época, eu tinha dos Estados Unidos uma imagem assim, meu Deus, são os salvadores, são o super-homem, aquela coisa toda. Os heróis, né? Os heróis. Coisa que, mais tarde, eu comecei a criticar. Mas, nessa época, eu te confesso
nós todos fomos envolvidos por esse tipo, pelo menos as pessoas com quem eu convivi, envolvidos com essa espécie de propaganda, sabe? Que não era nem subliminar, era liminar mesmo, né? Ela aparecia. Então, sobre a guerra, eu me lembro que eu não cheguei a ser muito... a Maristela está falando, uma liberdade responsável. Mas, lá por 1959, final da década de 50, nós nos mudamos para Porto Alegre, né? Porque aí o pai foi trabalhar no QG do Terceiro Exército, e aí nos sediamos em Porto Alegre, e aí onde permanecemos até hoje. Aí o meu mundo se abriu, né? Porque nós não estávamos mais numa cidade tão pequena, com uma mentalidade tão pequena. Mas, ao mesmo tempo, nós chegamos a Porto Alegre na década de 60, uma década onde os movimentos sociais começaram a ser bem mais pesados. Pelo menos eu comecei a percebê-los na prática. Então, nós tivemos o episódio da legalidade, por exemplo, onde eu não cheguei a participar muito, né, de grupos, porque, de certa forma, digamos, eu ainda tinha uma juventude meio protegida, sabe? Mas eu entrei para a faculdade e aí, sim, comecei a perceber e discutir com outros grupos, com outras pessoas que pensavam diferente, e comecei a perceber, né, que a política no Brasil ela estava realmente empolvorosa. E isso foi acabar acontecendo e chegando em 1964, como iniciou a ditadura militar. O meu pai era militar, mas era uma pessoa de muito bom senso, tu sabes? Ele nunca se envolveu com nada que não fosse o seu próprio trabalho, e mais do que isso, ele foi uma pessoa que me ajudou muitas vezes a avisar os meus amigos de que alguma coisa não tão boa estava acontecendo ou que eles estavam sendo observados, porque tu sabes que na faculdade, de repente, a gente faz amizade com gente de todo tipo e de toda a coloração política, né? E eu nunca distingui os meus amigos pela coloração política. Eu sempre acho que a gente deve aceitar e viver a diversidade. Então, durante esse período, eu estava muito voltada para a minha formação, sabe? Eu sou formada em letras, fiz a formação em língua e literatura portuguesa e eu gostaria literatura francesa. Se permitir, até para dizer para quem está nos assistindo, né, é Maria Eunice Garrido Barbieri. Marô Barbieri. Como é que é? Como é que é? Teve até teve uma ocasião muito engraçada em que eu cheguei numa cidade e as pessoas, né, Giovanni, recebem a gente muito bem e tal, e uma professora chegou-se a mim e disse: professora, eu gostaria de tirar uma dúvida, porque a senhora é Barbieri, né? Eu disse: sim, sou Barbieri de casada. Porque tem também uma outra autora, que é Maria Eunice Barbieri, porque eu fui apresentada como Marô, né? Sim. E ela deve ser sua parente. Eu digo, não só parente, como muito próxima. Ela realmente trata-se, não se trata de um caso de dupla personalidade, mas quase. Porque, sabe o que é? Giovanni Marô é um apelido. Um apelido. Na verdade, como eu te disse, nós éramos 3 irmãs, né? E a minha irmã, logo em seguida de mim, a minha irmã do meio, ela tinha só 2 anos de diferença comigo. Quando nós éramos pequeninhas, ela não conseguia dizer Maria Eunice, que é um nome composto, mais comprido, né? E ela dizia Maronice. E de Maronice acabou ficando Marô. Marô. Né? Que depois, assim, meus colegas sempre me chamaram de Marô, os meus alunos me conheciam por Marô, e eu acabei sendo a Marô, né? Marô. Escritora e contadora. Isso. Né? Eu acabei
A adotando Maria, esse apelido. a Maria Eunice Garrido Barbieri, conhecida, né, como Marô Barbieri, ela é professora, né, tem formação em licenciatura, língua portuguesa e língua literatura francesa. Isso. E tem mais de 30 livros, daqui a pouco nós vamos falar a respeito da sua produção literária, uma grande Uhum. produção na literatura infantil e também diversos prêmios aí da Associação Gaúcha de Escritores. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, Marô. Nós Tá. estávamos falando de família. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, que é o cenário familiar, pais, irmãos, parentes próximos, da primeira família, né? A Uhum. família de pai e mãe. Como Uhum. foi o seu ambiente familiar da infância, né? Tá. E a importância aí para o contexto social? Certo. Então, na realidade, assim, nós éramos um núcleo familiar tradicional, né? O meu pai era engenheiro militar, né? A minha mãe era uma senhora dona de casa. A família da minha mãe é originária de Santiago, do Boqueirão. O meu avô era dentista e a família da minha mãe, a maioria da família ainda mora lá em Santiago. Né? São pessoas, assim, alguns dedicados a essa parte da fazenda, sabe? São fazendeiros, alguns outros estão na cidade e trabalham com comércio. A família do meu pai, já eu pouco conheci, porque... Oi, não estou te ouvindo. Eu cortei o microfone aqui para não Ah, lhe tá. atrapalhar, desculpe. Eu sou natural de Santiago. Eu sou de Não me Santiago. diz. Eu Então, tu nasci. conheceste o doutor Azambuja. Sim, conheci. Então, o vovô era o dentista, né, o doutor Famoso, Azambuja. né? O Famoso meu tio, irmão da minha mãe, era médico, tu deves ter conhecido, doutor Miguel Azambuja, sim. não é? O Que pessoal é trabalhou bastante muito conhecido. no hospital de Santiago. E naquela época, Santiago também era uma cidade pequenininha. Nós E até, íamos. até tinham poucos médicos e dentistas à época, então o médico dentista ele ficava muito conhecido na cidade e se tornava uma Exato, pessoa bastante conhecida e tradicional, né? Todo mundo sabia exato, né? exato. E o vovô, Severino Azambuja, né? Ele era muito político, ele batalhou na política local. Eu não saberia te dizer qual era o partido do vovô, mas eu sei que havia reuniões na casa do vovô. Isso depois eu entendi que eram reuniões de cunho político, e ele era bem envolvido com digamos, com o funcionamento da cidade. Era uma pessoa de destaque na cidade, né? Esse meu tio Miguel, também ele acabou sendo diretor do hospital e, enfim, na verdade, a gente passava férias lá, então eu tinha esse contato mais ali. Não sei se tu lembras, tinha o doutor Lang ali na frente, Doutor Lang. enfim, tinha o círculo militar, onde havia grandes festas, né? Enfim. Na família do papai, era mais difícil, porque a família do pai é originada em São Paulo. E o pai acabou vindo. A minha avó, por parte de pai, sim, era gaúcha, era Frois, da família Frois. E ela o pai acabou ficando, a vovó e a família aqui em Porto Alegre. E, então, o que eu conheço da família do pai era só o irmão dele, que era médico, e a vovó. E um tio que uma ocasião nos visitou vindo lá de São Paulo. Então, na realidade, a família com a qual eu mais convivi foi a família da minha mãe, né? Aí de Santiago do Boqueirão. Bom, onde é que nós estávamos? Estávamos falando sobre Os seus pais, um pouco mais sobre os pais e os irmãos. A senhora disse que teve duas sim, irmãs.
2 A sua irmãs. família são 3 irmãs somente ou tem mais irmãos? Não, só 3 irmãs. Era uma 3 família, irmãs. assim, extremamente feminista. Femi- O papai tinha quatro Feminina e mulheres feminista, em né? casa. Mas, digamos assim, foi a minha irmã do meio, foi professora, e depois mudou-se com o marido para o Rio de Janeiro e acabou fazendo um curso de relações públicas, né? Trabalhou em empresas do governo, ela trabalhou, agora não me lembro bem o nome, não quero dizer uma coisa errada, mas, enfim, depois ela ficou muito voltada para essa área das relações públicas, né? E a minha irmã mais moça, ela é dona de casa, o marido dela é veterinário e ele teve fazendo vários projetos fora do Brasil, então eles moraram durante muito tempo em Londres, e onde ele fez pós-graduação e tudo, agora mora em Lages. E a outra, minha irmã, ficou no Rio de Janeiro, né? Tem 2 filhos também, a minha irmã mais moça tem um filho que atualmente está morando em Berlim. A Barbieri, a senhora diz que é seu sobrenome de casada. Agora, Sim, da sua filha, a senhora teve filhos, tá. filhas? Sim, sim. Eu tive 2 filhos, né? Um rapaz e uma moça. O meu filho, infelizmente, faleceu num acidente, faz coisa de 2 anos. A minha filha está muito bem, graças a Deus. Estou aqui com ela aqui na Casa da Praia. A minha filha é farmacêutica. E da família Barbieri é interessante, porque tu vês que naquela época a gente trocava o nome, né? Eu sou, na verdade, meu nome de solteira seria Maria Eunice Oliveira Azambuja Frois Garrido. Todos nomes portugueses, né? De família portuguesa, com certeza. Mas a família do meu pai E era a família nascida, e nascida, Garrido, e nascida que em é, que é Vasconcelos, né? também de origem espanhola, mas uma Espanha que fica muito perto ali, traz os montes. Então, também é um espanhol meio aportuguesado. Então, por que esse italiano, assim, no meio do caminho, né? Sim. É que, assim, a família do meu marido era de Novo Hamburgo, e o pai dele era italiano, de origem italiana, e o avô dele era, de fato, uma pessoa fascinante, eu gostaria de ter conhecido. O avô do Dario, meu marido chamava-se Dario Barbieri, o avô dele teve que fugir na época da guerra e veio para Novo Hamburgo. E, segundo se sabe, não se sabe bem se ele não teve que trocar de nome, se ele não teve que fazer. Ai, Maristela, que legal, ela está acompanhando tudo. Eu vou fazer a leitura. A senhora está falando do seu marido, né? Da viagem Sim, do pai dele. Mas eu vou ler o comentário e já lhe passo a palavra. Que lindo tá, histórico, Marô. Que delícia de te ouvir. Terei que assistir o resto depois, pois tenho um atendimento. Obrigado por compartilhar conosco. Obrigado, ok, Maricela. Grato obrigada. pelo comentário. Aí veio fugido, né? Sim, sim. Tanto é que depois, anos mais tarde, os meus filhos pensaram em talvez ter a cidadania italiana, né? E foram buscar documentos, e ficou difícil achar os documentos, mas era um homem, agora tu imaginas, era um italiano, devia ser uma pessoa alta, grandona, porque meu marido realmente era muito alto, e ele tocava violino, ele tocava no cinema na época, porque se passavam os filmes mudos, e ele tocava violino para acompanhar as cenas. E foi uma pessoa que trabalhou muito com comércio, sabe? Então, o que aconteceu? A sua esposa, a avó Irene, ele acabou falecendo e a avó Irene casou-se novamente. Desse novo casamento, nasceu o meu sogro, pai do Dario. Então, o que eu conheço é a família bem próxima do Dario.
né? A minha sogra foi uma pessoa fantástica, fenomenal, a dona Ede Barbieri. Ela era de origem alemã, olha só que mistura. Então, ela juntava aquela, como é que eu vou te dizer, aquela precisão, aquele aplombe assim, alemão, né? Com um italiano bonachão, que era o meu sogro. Então, era uma mistura que eu vou te dizer, fazia super bem. O alemão é metódico e o italiano é bonachão, né? Bonachão, estava tutto bene, sabe como é? Então, era uma mistura muito agradável, muito fascinante. A minha sogra cozinhava belíssimamente, como toda boa italiana, agora tu vê, né? Apesar de ser alemã. Então, ela tinha. Eu acho que com a minha sogra eu aprendi a gostar dos temperos, sabe? Porque lá na minha casa as comidas eram muito assim, suavemente temperadas. E a minha sogra, não, minha sogra abusava de temperos e tal. Foi uma pessoa fantástica, morreu faz pouco, morreu no ano passado, mas é uma pessoa muito generosa, muito amiga de todos, me recebeu muito bem, sempre foi uma mãe, sabe, para mim. De modo que, então, eu acho que agora já deu para traçar mais ou menos, né, um Uma ideia desenho de assim, família. do que fosse a ambiência familiar. Agora, nós lhe conhecemos um pouco mais, o pessoal que está assistindo, quem está acompanhando, nascida em Bento Gonçalves, tem essa parte de Portugal, de Espanha, de Uma Itália, misturança. essa misturança Alemanha, né? E nós sabemos também que é uma professora, uma colega de língua portuguesa, como o professor Lucas é de língua portuguesa, a Maria Clara, que estava nos assistindo, de língua portuguesa. Nós temos a Dânia Cândido, ele nos acompanha, é aluna de filosofia, né? Então, nós estamos passando essa entrevista em 4 canais, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Twitch. E a língua portuguesa ela é muito, muito importante, especialmente para uma professora de língua portuguesa. Sim, Nós vamos falar agora no cenário educacional, mas não da professora Marô, e sim o cenário educacional, escola, professores e amigos da aluna Marô. Sim. Qual a importância da escola na sua vida? A senhora pode citar algumas escolas, mas qual a escola que marcou seu coração enquanto aluna? Bem, como eu te disse, eu mudei muito de escola, né? Eu não tenho, assim, um relato que diga, como a minha filha, por exemplo. A minha filha entrou numa escola, na escola infantil, e saiu quando completou o 2º grau. Eu tive experiências variadas em escolas variadas. Mas, ao chegar em Porto Alegre, eu fui estudar no Colégio Pio XII. E aí, neste colégio, esse colégio foi muito importante, esse colégio e o colégio de aplicação, onde eu tive por 1 ano também estudando. Vou te dizer por quê. O Colégio Pio XII, na época, era dirigido por um dos grandes nomes da educação no Rio Grande do Sul, que é a professora Zilá Tota. Zilá era uma excelente educadora, e uma educadora empreendedora e moderna. Zilá tinha uma forma de pensar a educação, sempre visando a que o aluno fosse entendido na sua totalidade, sabe? Que o aluno fosse avaliado e estimulado em todas as suas possibilidades. Então, o trabalho feito no Pio XII naquela época era um trabalho muito rico. Nós tínhamos, claro, todas as matérias, né, tal como a gente conhece até hoje, mas nós tínhamos um coro orfeônico, né? Não sei se tu lembras nesta época, ou antes um pouco, talvez, claro, antes um pouco, Villa-Lobos tinha feito aquele grande projeto de unificar o Brasil através da música, né, criando a obrigatoriedade de haver coros orfeônicos. Pois então, o Pio XII tinha um ótimo coro orfeônico, onde muito cantei, e tinha também
oferecia, digamos assim, atividades. Nós tínhamos, jogávamos vôlei, nós tínhamos o Grêmio Estudantil, nós tínhamos. Então, havia todo um estímulo a que o cidadão ou a cidadã saísse de lá, né, com vivências que não fossem só meramente educacionais, mas que o educacional abrisse para a sociedade e para tudo aquilo que a sociedade poderia oferecer, como alguma coisa para, digamos, completar o sujeito ou para desafiá-lo, porque, né, nem sempre a sociedade está te oferecendo a oportunidade de compartilhar. Muitas vezes, na maior parte das vezes, são desafios. Então, o Pio XII foi um colégio muito importante. Hã? O colégio Pio XII, em Porto Alegre, é o atual Paula Soares, né? Isso. É que naquela época o Paula Soares era do primeiro ao quinto ano. E o antigo ginásio, Giovanni, o antigo ginásio era o Colégio Pio XII. Eram duas escolas funcionando no mesmo prédio, logo ali atrás do Piratini, né? Na verdade, naquela época eram dois. Eu estudei por alguns meses no Paula Soares. Não brinca! Mas foram meses. Não, claro. Meses porque eu passei para a escola preparatória de cadetes do Exército e saí do Paula Soares e fui para Campinas, né? Meus pais moraram também, meu pai era militar, morou muito tempo em Porto Alegre. Então. O Colégio Pio XII, na sua época de estudante, já era um colégio tradicional, um colégio estadual tradicional, né? Sim. E quantos anos a senhora estudou lá? Eu estudei, como eu te digo, eu estava sempre pipocando. Sim. Nós saímos de Bento Gonçalves, eu estava na segunda série do ginasial. Então, eu estudei a terceira e a quarta séries do antigo ginásio, né, lá no Pio XII. Daí saí de lá e fui para o colégio de aplicação. Fiz um exame de seleção e fui para o colégio de aplicação. Só que o meu pai, como eu te disse, era engenheiro, e ele foi convidado a fazer uma barragem lá em Santiago. Essa oportunidade foi para a mãe, foi uma beleza. Né? A barragem de Santiago. A barragem de Santiago, justamente. Ele foi uma das pessoas que fez a construção da barragem. E a mãe disse, ai, que maravilha, nós vamos morar em Santiago, vou ficar perto da minha família. Mas eu, na época adolescente, eu disse, isso, em Santiago, nesta ocasião, só havia o curso de magistério. E eu, que estava assim, moderna, estava querendo fazer coisas da minha cabeça, e eu disse, eu não quero fazer magistério. Eu não quero ser professora das séries iniciais. Eu quero fazer o que então chamava-se o clássico. E não havia clássico em Santiago. Daí, como é que nós íamos fazer? Meu pai disse, filha minha não fica sozinha em Porto Alegre. Então, eu acabei indo para o Colégio São José, em São Leopoldo, onde, de fato, havia a possibilidade de eu continuar os meus estudos. Que depois eu completei no Colégio Bom Conselho, que é da mesma como é que chama? Da mesma congregação, da mesma congregação das irmãs lá de São Leopoldo. E nessas escolas eu realmente tive uma vida escolar muito, muito boa. Eu já era do Grêmio, eu já acabei sendo presidente do Grêmio. Lá no Colégio São José eu cheguei a promover, eu que fiz a banda do colégio, porque o colégio não tinha banda naquela época. E tu sabes que naquela época havia desfiles, né, no dia 7 de setembro, então era necessário que nós tivéssemos, como é que a escola toda ia desfilar com uma banda emprestada do outro colégio. E, enfim, eu sempre... E aí também eu tive uma oportunidade muito interessante, sendo presidente do Grêmio,
primeiro eu era secretária, depois fiquei presidente, de participar de movimentos estudantis muito importantes. Na época, havia grêmios estudantis, havia associação leopoldense de estudantes, então a gente se movimentava, discutíamos políticas, fazíamos uma série de seminários também para entender o que estava acontecendo. Então, eu tive uma vivência de política estudantil bastante intensa nessa época, coisa que eu não vejo acontecer muito hoje em dia, né? Mas, enfim, isso foi uma oportunidade muito boa, e depois, indo para a faculdade, eu também continuei tendo algumas experiências nessa área da política estudantil, mas poucas. Eu acho que o auge mesmo foi quando eu estive em São Leopoldo participando de tudo. Agora nós vamos entrar. Oh, desculpe. Sim, diga. Achei que... Não, nós Não, eu vamos só ia entrar. terminar dizendo que quando Pode eu falar. entrei para a faculdade, eu acabei conhecendo o meu marido, e aí eu me dediquei a namorar e a casar enfim, a terminar a faculdade. Eu te confesso que aí eu dei um tempo, assim, um pouco de tempo a essa participação mais intensa na vida estudantil. Depois toda essa história desse cenário educacional, e foi até a universidade, né, e a formação na língua portuguesa, nós vamos falar um pouco do cenário pessoal, a delimitação do seu eu. Aqui, nós temos algumas perguntas que são um pouco mais complexas, mais difíceis, porque o autor tem que falar sobre si mesmo. Tá, Quem é Marot Barbieri? Defina-se. Tá aí uma coisa difícil. Tá aí uma coisa difícil. Bom, eu te diria o seguinte: é uma mulher muito consciente da sua condição feminina, né? Daquilo, sempre ativa, isso é verdade. Uma pessoa muito inquieta, sabe? Eu sempre acho que há algo a fazer. Eu sou uma pessoa fabril, sabe? Uma pessoa que é apaixonada pela sua atividade como professora, muito ciosa, muito cuidadosa com a responsabilidade que a gente tem sendo professor, né? Como uma referência importante, uma pessoa que nunca teve medo de desafios, sabe? Que sempre passei algumas situações bastante difíceis na vida, mas sempre eu sempre acho que tem um jeito, sabe? Tem um jeito de fazer, tem um jeito. E, assim, com uma capacidade de recuperação bastante boa, eu acho. Eu não sei se isso não custa, sabe, Giovanni? Custa um pouco, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do enfrentamento, digamos assim, dentro de uma filosofia de vida que te exige muito, né? Mas tem feito bem para mim, né? Eu sou uma pessoa também criativa, eu gosto de quase tudo, sabe? Eu faço música desde pequena, eu toco piano, eu gosto muito de música, muito mesmo, não poderia viver sem música. Eu gosto de fazer trabalhos manuais, eu gosto de dançar, eu gosto de teatro. Sabe assim, dificilmente tu vai me dizer alguma coisa que eu não gosto. De fazer, de assistir, de participar. E assim, eu gosto muito de organizar coisas. Cultura, né? Cultura, tem um Da gosto muito cultura em forte pela geral. cultura e literatura. Todas as manifestações culturais eu gosto muito, muito. E acho que assim a vida seria muito seca, muito ruim se não houvesse a cultura. A cultura, de fato, é aquilo que nos mantém sãos, saudáveis, sabe? A própria literatura é aquela possibilidade que tu tens de elaborar as coisas dentro de ti através daquilo que os escritores te oferecem, daquelas realidades que são ficcionais, mas nas quais tu
mergulhas e das quais tu emerges melhor. Eu estou entrevistando, eu sou o professor Giovanni Pazini, estou entrevistando a professora, escritora Marô Barbieri. Ela tem mais de 30 livros publicados, é uma professora de língua portuguesa, né? E é membro da Academia Rio Grandense de Letras. Eu estou dizendo isso, Marô, porque nós temos aí a chegada da Laura. A A Laura deu boa Laura, noite. Bem-vindos, professor Giovanni e professora Marô. Feliz em ouvi-los. A Laura é poeta da Casa do Poeta de Santa Maria. Obrigado pela participação, Laura. Marô, então, nós temos aí essa delimitação do eu. Agora nós vamos fazer algumas perguntas daquele bate-bola rápido, aquela rápido, pergunta tá, e uma resposta rápida. Quando nós tá. voltarmos às respostas lentas, eu lhe aviso. Tu Então, me avisa. perguntinhas Tá, rápidas. tá bom. Perguntinhas rápidas, respostas rápidas. Hobbies, passatempos, lazer. Quais os seus hobbies? Música, leitura e atividades manuais. Nós temos a seguinte pergunta: comida preferida? Comida preferida, massas. Massas de modo geral. O que, aliás, é um problema. Que faz mal, né? Ótimo, gostoso, mas também faz mal. Complete essa frase. Tá. Em casa, eu fico. Muito à vontade, eu sou muito caseira. Complete essa frase. Não gosto de. Não gosto de gente que não gosta da vida. Complete essa frase. O que eu mais prezo é. É a amizade. Agora, nós temos duas perguntas que a resposta, nós retornamos aí, a resposta ela pode ser mais lenta. Mais lenta, tá. E são duas perguntas que também são difíceis. Eu até acredito que a primeira seja mais difícil que a segunda. De todas. Não, existem perguntas um pouco mais difíceis quando nós falamos de nós mesmos. Certo. Então, a primeira pergunta que eu acho que é um pouquinho mais difícil de responder. Principal qualidade na personalidade da Marô Barbieri? Olha, eu diria que é a persistência, eu acho. A persistência, a capacidade de não se sentir derrotada, sabe? De achar que sempre há uma maneira de resolver, bastando para isso que a gente tem que persistir. Por outro lado, eu penso também que a persistência não apenas no sentido mais lato, sabe? Tu não abandonar as coisas, tu não abandonar as pessoas, digamos assim, ser firme naquilo que tu estás propondo, naquilo que tu estás sendo. Acho que essa é a minha qualidade. Persistência. Agora vem a outra pergunta. Pior defeito ou mania na personalidade da Marô Barbieri? Digamos assim, como é que eu vou te dizer? Não é exatamente preguiça, tá? Mas é assim, ó, eu só vou fazer as coisas que eu gosto. E eu não sinto necessidade, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para explicar melhor. Eu não sou uma escritora, como uma amiga que eu ainda encontrei hoje à tarde, que ela passa o tempo todo escrevendo. Ela tem uma ideia, ela vai lá e ela escreve. Ela tem outra ideia, ela vai lá e ela escreve. Eu sou muito econômica, sabe? Eu só faço aquelas coisas que eu acho que eu tenho que fazer, entende? Então, se eu tiver uma ideia boa e essa ideia vai se concretizar num livro ou numa peça, ou, enfim, em alguma coisa que se traduz, eu sou uma taurina, entende? Eu tenho que, as coisas têm que ter
uma consistência, elas têm que existir. Então, aí eu vou fazer. E faço até o fim. Pode dar a dificuldade que tiver, eu vou, sabe? Mas eu não tenho, por exemplo, essa disponibilidade. Eu diria até que não é preguiça, eu sou econômica nas coisas que eu vou fazer. Como eu te disse, então, se eu tiver uma ideia e achar que aquela ideia serve para fazer um livro, eu vou fazer o livro. Né? Agora, eu não vou escrever por escrever. Às vezes, poemas, às vezes, assim, mas aí alguém me diz, tu quer participar de uma antologia? Tá, quero. Aí eu vou escrever. Né? Então assim, só para contribuir, Tá. Você é uma escritora de fases. Tem fases que escreve e tem outras que não produz, é isso? E eu não me sinto mal não escrevendo. Eu me sinto bem escrevendo, mas escrevendo quando eu quero e com alguma finalidade. Quando tem uma ideia e uma finalidade. Isso, bem assim. Excelente. Agora nós vamos entrar exatamente nesse cenário, o cenário artístico. O cenário artístico, no nosso caso específico, artístico literário, porque o projeto Escritores da Nossa Terra, delimitação da sua personalidade artística, literária, delimitação da obra. Cite o nome de alguns autores. Nós estabelecemos aqui o número de 3 autores, mas pode ser um pouco mais, um pouco de autores. Cite autores, escritores, artistas, cineastas que tenham influenciado diretamente a sua obra, ou seja, aqueles autores de cabeceira. Bom, basicamente, não precisam ser brasileiros, ou tem que ser brasileiros? Não. O autor de cabeceira que tenha influenciado a sua personalidade artística e também a própria obra, se for o caso. Então, vou te dizer assim, Ítalo Calvino, sem dúvida, eu acho fantástico o trabalho dele. O Alexandre Bárico, eu gosto muito, mas esse é mais atual. Sempre gostei muito na poesia de Carlos Drummond. Sempre gostei muito de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi um desafio danado, mas depois que eu entendi a mecânica de Guimarães, eu fiquei maravilhada. E, meu Deus, Érico Veríssimo. Bom, mas eu já estou em 4. Érico Veríssimo sempre gostei muito. Pode citar mais. Deixa eu te dizer, Clarice Lispector, como é que eu vou dizer? Ela me ensinou que a gente pode trabalhar sobre aquilo que está dentro da gente, o inconsciente ou o consciente, mas que as coisas não precisam ser só externas, que tu pode explorar o interno, sabe? O intimismo, né? A literatura intimista. Intimista. E eu gosto muito dois de crônica. O Guimarães Rosa e a Clarice, eles trabalham bastante essa literatura intimista, né? O pensar, a reflexão, né? Eu acho até que Clarice mais, né? Mais abertamente do que Guimarães. Mas, enfim, eu diria assim, eu sou o resultado das leituras que eu fiz, sem dúvida. E quando eu descubro um bom autor, um autor assim, agradável, inovador, porque, por exemplo, Guimarães me ensinou que tu deves trabalhar a palavra. Porque, agora falando da minha obra, só adiantando assim um pouquinho, os meus primeiros livros são histórias. Então, são histórias que eu escrevi, né? Eu escrevo bem, com facilidade, com correção, né? Porque eu sou professora de português. Então, eu conheço bem a minha ferramenta de trabalho. Que eu, aliás, acho que ninguém pode ser escritor se não conhecer muito bem a sua ferramenta de trabalho. Mas eram histórias, como é que eu vou dizer? Não havia o compromisso do trabalho com a palavra. Eu acho que depois de uns
Então, eu tenho 6 livros primeiros que são agradáveis, um deles até hoje faz muito sucesso, mas são histórias bem contadas, bem escritas, mas eu não vejo neles aquele trabalho que mais tarde eu fui desenvolvendo, que é justo o trabalho de elaboração da frase, a elaboração da sonoridade, né? A criação de uma novidade com a palavra. Né? Então, deixa eu voltar ao que eu estava te dizendo, autores que me deram essa sensação, né? João Cabral de Melo Neto, eu gosto muito pela Engenheiro das crueza, tá? Pela palavras. crueza, eu acho uma coisa muito bonita, e os poemas, normalmente, que eu faço, eles têm uma coisa dessa crueza, dessa simplicidade aparente, que eu acho que João Cabral consegue fazer de uma maneira maravilhosa. Mas agora, tu sabe, nós somos leitores e somos professores de literatura, né? A nossa lista é enorme. É a nossa paixão, né? A nossa paixão. Bom, totalmente. É a nossa paixão. Eu, além de gostar dos textos, me agrada muito pesquisar e ler biografias. Eu gosto muito da leitura de biografias. E nós, como professores de literatura, eu era apaixonado e sou apaixonado pelas biografias dos autores da literatura, de uma forma geral, porque nós percebemos ali a influência das letras na própria construção da vida, né? Do dia a dia. Claro, Né? claro. E justamente isso eu gostaria. É uma leitora desde pequena. Sim. Desde pequena, a Maru Barbieri já declarou que lia bastante, né? Até por influência cultural do próprio pai. Uhum. Mas agora vem a pergunta: como iniciou a escrever? Não a alfabetização, e sim a escrita criativa, a produção da escrita criativa. Como foi o seu início de escrita como produtora artística? Artística, tá. Então, assim, ó, foi bem curioso, porque tu vês, durante 20 anos eu trabalhei com o primeiro grau, séries finais, e trabalhei um pouco com o segundo grau. Na verdade, eu sempre gostei muito das séries finais do primeiro grau. E trabalhei numa escola muito especial, que é o Colégio João 23, o Instituto Educacional João 23, que foi criado pela professora Zila Tota e mais outros 3 professores, e que sempre se distinguiu por ser uma escola inovadora, uma escola onde as pessoas não tinham medo de experimentar. Isso foi lindo, sabe, Giovanni? Porque me deu liberdade. Eu me lembro que lá na escola, quando a gente tinha algum projeto, né, chegava para a nossa diretora e dizia: olha, Lília, eu tenho esse projeto, eu gostaria de fazer assim, olha, diferente, tal. Tu sabes o que ela dizia? Vai lá e faz. Depois nós vamos avaliar e vamos ver se ficar legal a gente continua, se não ficar legal a gente aborta, termina e não faz mais. Isso me deu muita segurança, no sentido de que eu devia experimentar. Né? Eu fiz aulas muito criativas, eu tenho vários dos meus ex-alunos que sempre, ao me encontrar, eles comentam comigo: puxa, prof, eu gostava tanto das tuas aulas. Né? Justamente por serem aulas diferentes, aulas que não estavam atreladas, digamos, a um tipo específico de transmissão de conhecimento, mas sim de aquisição do conhecimento, junto comigo. Né? Então, essa vivência nessa escola me permitiu, eu acho, crescer muito, né, como professora. Por outro lado, eu gosto, sabe? Eu gosto muito da sala de aula. Eu gosto de dar aula, até hoje, Giovanni, eu participo de projetos agora, mesmo com 77 anos, eu sou uma pessoa ativíssima. Então, eu gosto de estar com alunos, eu gosto quando
me perguntam, eu gosto de indagações, eu gosto de descobrir junto, né, as respostas, mas, principalmente, eu acho assim, ó, o gosto pela literatura não se passa, não se passa, não existe isso. Às vezes eu via os pais muito queridos, nós tínhamos uma relação muito grande com as famílias nessa escola. Eles vinham me agradecer, que bom que a senhora está fazendo isso, meu filho está gostando de ler e tal. Né? Eu acho que a senhora passou o seu gosto para, né, a nossa turma. Gosto não se passa, mas se passa conhecimento, Giovana. Conhecimento, tu não podes gostar de uma coisa que tu não conheces. Se tu não conheceres primeiro, tu não tens como gostar. Então, a nossa tarefa de professor de literatura é apresentar da melhor maneira para todos os nossos alunos o que de melhor a literatura tem, né? E discutir com eles, e mostrar, e abrir esse caminho. E isso eu fiz muito. O próprio aluno, eu vou fazer uma afirmação aqui, nós estamos perguntando como iniciou a escrever, já vamos retornar para a pergunta. Não, já vamos chegar lá. Vamos retornar, não, porque a sua história me deu vontade de inserir uma nova pergunta aqui no meio. Eu me sinto, enquanto professor, quando eu estou dentro da sala de aula, eu me sinto muito realizado, e parece que é um momento que eu sou mais verdadeiro, é o meu eu mais completo, e que muitos muros sociais caem. Ou seja, eu sinto eu tenho uma sensação de segurança e de plenitude, né? De plenitude. E a reação do aluno me motiva e me motivou sempre a tentar continuar escrevendo. Uhum. É isso que aconteceu com a senhora enquanto professora? Não, essa perfeito. reação do aluno cair, essa plenitude, contribuiu para produzir sempre cada vez mais? Olha só, exatamente isso eu vou te explicar. Eu, durante 20 anos, trabalhei com jovens, né? De quinta até a antiga oitava série. Só que, quando chegou 20 anos, eu acho que eu tinha de magistério, eu fiz um projeto lá no colégio. Porque naquela época se começava a estudar literatura no primeiro ano na verdade, eu diria no quinto ano, tá? E eu pensei, mas por que a gente não trabalha antes? Por que a gente não desenvolve com os pequeninhos algumas noções importantes, noções de personagem, noção de narrativa, isso tudo a gente podia fazer. Fiz um projeto. E cheguei na nossa direção e disse, olha, eu quero fazer uma espécie de introdução à literatura nas séries iniciais. E fui trabalhar com as minhas colegas, né, professoras regentes de primeiro a quarta, naquela época era a série, de primeira a quarta série. E aí fui descobrindo a beleza que é trabalhar com a criança pequena. Tu vês, eu que não fiz magistério, fui aprender, anos muito mais tarde, com as minhas colegas regentes que fizeram magistério, como é que a gente devia trabalhar com as crianças. Aprendi muito e eu acho que ajudei a ensinar muito, porque elas também não tinham sido formadas em literatura. Elas não tinham tido a oportunidade que eu tive. Então, foi uma troca muito bonita. E eu me encantei com as crianças. E nesta época, que é mais ou menos os anos 70, nós começamos a ter um boom na literatura infantil, né? Pós-ditadura, ela começou a aparecer com força, escritores icônicos como Ruth Rocha, como Ana Maria Machado, como, enfim, uma gama intensa de profissionais que aí se voltaram para a literatura, né, destinada à infância. Eu comecei a trabalhar com turminhas pequenininhas, de pequenininhos, de primeira série, segunda série. E nós tínhamos 16 turmas na escola, tu podes imaginar. E eu dava sempre um período por semana para cada uma das turmas, e era chamada
a Hora do Conto, onde eu levava livros, a gente comprava livros, as crianças se acostumavam a manusear, a ter os livros na sua própria casa, inclusive, até porque é uma escola de classe A, entende? A, B, e onde as crianças tinham oportunidade, as famílias tinham oportunidade de adquirir livros. Por conta disso, eu também entendi que a gente precisa estimular nas crianças a vontade da história, de montar uma história, de contar uma história. E as crianças são muito criativas. E, num determinado momento, eu disse, olha, vamos fazer o mês das histórias. Quem tiver uma história bonita, vem aqui na frente, conta a história, e a gente diz, se a história ficou bem bonita, a gente diz, anota, porque senão tu vai esquecer. E essa ideia, tu sabes, era para que eles não tivessem medo de escrever, né? Porque a criança está recém adquirindo, entrando naquele código cheio de regras e tal, para poder aprender a escrever. Então, eu trabalhava muito com a escrita criativa. E um dia eu estava indo para o colégio e o meu filho ia comigo e ele disse, mãe, bonita essa tua ideia, tal, das criancinhas irem lá e escreverem as histórias, mas eu acho que um professor só pode pedir para os seus alunos fazerem aquilo que ele também faz. E tu já fizeste uma história para as crianças? Eu falei, não, de fato, não fiz. E aí, olha, tu tem razão, eu vou fazer uma história. E dirigindo, cheguei na escola e eu tinha uma turminha de segunda série, se eu vou contar essa história para as crianças, e contei. E perguntei para eles, ao final, o que vocês acham? Como é que essa história ficou? E eles, prof, gostamos dessa tua história e tal. E um dos meus aluninhos, me lembro até hoje, o Marcelinho, muito danado, disse, prof, bonita essa história, tu já anotou? Eu falei, não anotei, Marcelo, porque eu vim aqui, eu fiz a história quando eu vinha vindo aqui para o colégio. E ele não teve dúvidas, então anota, senão tu vai te esquecer. E tu sabe que o que aconteceu foi exatamente isso. Eu cheguei em casa à noite e disse, olha, eu vou anotar. Eu tinha uma máquina de escrever na época, e fui lá e tal, fiz a história. Dei uma ajeitada no texto, mostrei para um colega meu, que é um excelente poeta hoje em dia, e Ricardo me disse, tá, não, legal essa história, Maru. Mandei para a editora gostou da história, e daí saiu o meu primeiro livro. Que, como eu te disse, é uma história bem contada, mas não é Agora, daqui literatura. a pouco nós vamos falar a respeito dos livros, nós voltamos nesse primeiro livro. Certo. Eu perguntei para a professora Maru Barbieri como ela começou a escrever criativamente a produção literária. Daí ela nos contou a história da questão dos alunos, e a Laura, que é poeta da Caposme, comentou o seguinte: e eu, quando menina, era e sou apaixonada por ler dicionários da minha amada língua portuguesa e outros da minha preferência. Como se aprende? Sou da área das letras também. Sou da área das letras também. Literatura é tudo de bom. Tudo de bom. Ela Isso aí, continua: Laurinha. criança, o melhor tijolo para o alicerce da cultura, do conhecimento, enfim, do saber. Eles cobram mesmo. Eles A cobram questão mesmo. do já anotou, né? Já Esse, anotou? E eu fui isso. anotar. E tu vê, foi a melhor anotação que eu fiz. Porque eu estava sempre muito acostumada a escrever textos técnicos, né? A gente, quando faz nossos planejamentos, nossas justificativas, ou enfim. Mas aí eu disse, puxa vida, e esse livro fez muito sucesso na Editora do Brasil. E daí eu pensei, não, mas aí eu peguei gosto, né? E aí fui escrevendo outras histórias, e até o sétimo livro eu tive editoras que sim se interessaram muito e publicaram os livros. 2 pela Editora do Brasil, 2 pela Editora FTD, um pela Editora Ática, não, eram mais, espera. Pelo IEL, foi um trabalho que fizemos,
Enfim, quando chegou no 7º livro, eu Nós pensei... vamos falar, desculpe ele interromper, nós vamos Ah, falar do tá, livro daqui um pouquinho, depois dessa próxima pergunta aqui que eu vou fazer agora, daí nós tá bom. retornamos para as editoras, para os livros. Se a professora Marô tivesse que escolher única estrutura de escrita, prosa ou poesia, qual seria e por quê? Prosa poética. A prosa poética, ou seja, a prosa que é trabalhada poeticamente, né? que é, segundo, né, nós sabemos, uma das funções da linguagem, que é a função poética. Função poética. Então, eu te diria assim, eu gosto de fazer poemas, mas são muito poucos, eles acorrem, sabe, eles me ocorrem e acorrem. Mas são poucos, são poucos. Se eu juntar todos, talvez dê um livro. Mas eu prefiro a prosa, sabe? Eu acho que eu me situo melhor na prosa poética. E me propus, a cada livro novo, Giovanni, a trabalhar melhor o meu texto, sabe? A deixá-lo com um formato literário o melhor possível. Né? Eu já consegui fazer isso em alguns livros e fico feliz com isso. Né? Tenho a plena consciência de que nem sempre a gente chega no resultado que a gente gostaria, né? Mas eu sempre encaro assim, o próximo livro como o próximo desafio e ele precisa ser melhor que o de antes, senão não vale a pena. Nós estamos conversando com a escritora, professora Marô Barbieri, membro da Academia Rio Grandense de Letras, está nos dando a honra dessa entrevista. E agora vem a pergunta justamente sobre os seus livros, a sua produção. Quais os principais temas ou assuntos que aborda? Quantos livros já publicou? Quais os principais temas e assuntos que aborda? Fale-nos sobre seus livros. Ok. Então, já são 30 livros, né? O tema que parece que é recorrente nas minhas histórias é sempre uma insatisfação com o status quo, sabe? Esse livro, por exemplo, essa história que é da minhoquinha, da Tinoca Minhoca, ela é uma minhoca que está sempre inquieta, assim, ela está sempre procurando uma novidade. Então, nesse primeiro livro, a descoberta e a surpresa que tem é que ela está inquieta e tal, ela precisa descobrir alguma coisa, ela não quer ficar fazendo buraquinho na terra, que ela diz que isso é uma coisa muito comum, qualquer minhoca faz, e de repente ela descobre e secretamente ela vai ao shopping, faz compras, se prepara e chama os amigos lá para a beira da praia, porque ela vai morar na beira da praia. E quando os amigos se dão conta, ela vai chegando, mas ela é uma minhoca surfista, a primeira minhoca surfista brasileira que vai fazer buraquinhos nas ondas. E essa é uma temática. Essa minhoquinha, que inclusive foi ilustrada pelo meu filho, ele era um excelente desenhista, sabe? E quando ele viu a história, ele disse: mãe, pode deixar que eu vou desenhar. Então, esse primeiro livro foi, inclusive, uma obra familiar, né? Que depois se manteve. A Tinoca Minhoca está com 27 anos já. Tu imaginas? Ela já tem várias outras aventuras, né? Ela já resolveu um problema com uma bruxa muito danada. Ela já foi surfar ondas em Portugal, naquela praia de Nazaré, né? Com as ondas gigantes. Atualmente, ela está praticando o skate, lá em Porto Alegre, e de modo que ela tem uma vida longa, essa minhoquinha. Mas eu tenho, assim, outros temas variados, mas, basicamente, são personagens que estão procurando algo, que estão à procura de algo que elas não têm e que elas acham que elas poderão
chegar, ou digamos assim, ó, Giovanni, de um horizonte que está lá adiante e que é o meu objetivo. É para lá que eu quero descobrir o que tem ali. Dos 30 livros, quantos são da Minhoca? Olha, a Tinoca já está com 4. São 4 livros da Minhoca. 4 livros. Mas tem outros, por exemplo, tem A Princesa que Não Sabia Chorar, que é um texto extremamente poético, sabe? De uma gotinha. A princesa é uma sereia que mora no fundo do mar, e tem uma gotinha de água do mar que quer muito ser amiga dela, e não descobre quando é que será que eu vou poder ser amiga dela. E ela acaba encantando-se por um cavalo marinho muito fascinante, que passou lá no reino dela, e, e a, só que a princesa não sabe chorar, ela não consegue chorar. E quando o cavalo marinho vai embora, a gotinha abre um caminho, vai até o olho da princesa e ela começa a derramar as lágrimas que ela sempre deveria ter derramado quando precisasse, né? Olha, isso é muito poético, né? É Muito poético, extremamente poético. bastante E poético. tem um outro livro muito bonito, que eu tenho muito orgulho de tê-lo feito, porque é um trabalho de 3 artistas. Ele chama-se Cirandas de Villa-Lobos, Reinvenções. Então, é um livro em que a pianista Olinda Alessandrini toca as 16 cirandas de Villa-Lobos, a artista Clara Pechansky faz uma leitura gráfica desta música, e eu faço os textos, inspirada pela música de cada uma das cirandas. É um trabalho muito bonito, é um livro de arte, um livro muito bem editado, que a gente fez já faz algum tempo. E fora isso, tem um outro livro meu, que eu dou muito destaque, porque me deixou muito feliz também, que chama-se Pastoreio. E é a história do negrinho do pastoreio. Claro, é uma recontagem, né, dessa lenda, mas que se passa no mundo atual. O negrinho mora numa favela e, enfim, eu não vou contar o resto. Esse livro está até esgotado, tu sabes, eu preciso pensar em reeditá-lo. É Deixa, bem interessante. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que você tem alguns livros, a maior parte dos livros infantos juvenis e alguns livros para adultos, Isso, né? isso. Fale um pouco dessa literatura para adultos também, ou para infanto Então, juvenil. sim, eu diria literatura para jovens e algumas jovens e adultos. Na verdade, a grande parte da minha produção é direcionada ao universo infantil, de fato. Mas, claro que a gente fica inquieto, né, e quer descobrir coisas novas. Então, por exemplo, esse trabalho feito com as outras 2 artistas foi também um desafio muito grande, e aí é para adulto, porque os textos todos eles são feitos naquela modalidade de fluxo de pensamento, sabe? Então, é uma coisa difícil de escrever e difícil de ler. Eu tenho depois um livro que tem 5 contos de horror. Esse eu fiz especificamente para essa população mais jovem que gosta, que não é exatamente horror, é um horror, o livro se chama Que Horror, e é, na verdade, uma literatura fantástica, assim, que eu trabalho muito com o fantástico. O trabalho que fiz também com o Pastoreio, por exemplo, é um texto também que ele tem muitas camadas de leitura, então, tanto ele serve para uma leitura mais rasa, né, mais literal, como ele serve para uma leitura mais reflexiva, mais filosófica, entende? Filosófica. É. Deixa eu te passar uma pergunta aqui que com certeza vai complementar, que é da Uhum. Maria Clara. Ela perguntou, ela afirmou e depois fez uma pergunta: literatura Tá. infantil ao máximo, prefere mais do que para adultos? A sua preferência para literatura infantil? Sim.
Deixa eu te dizer o seguinte, eu acho que uma das coisas que a literatura para jovens teve de fazer e está fazendo até hoje é reafirmar-se como literatura. Então, por isso que eu fiz aquela ressalva inicial de que alguns dos meus livros são histórias bem contadas, e eu acho que uma boa parte das pessoas que escrevem para as crianças não se deu conta de que o seu trabalho não é literatura. É um texto bem feito, um texto muitas vezes bem escrito, mas que não tem aquele cuidado, não tem aquela conformação poética que precisa ter para ser literatura. Então, eu concordo com ela que literatura infantil é o máximo. Nós estamos conseguindo, a caro custo, e a partir de um trabalho muito sério, muito competente, né, mostrar que literatura para crianças ela é um tipo de texto que pode ser lido por qualquer pessoa. Porque o seu compromisso é com a literatura, com a beleza da construção da palavra. Não é apenas uma historinha para criancinha pequenininha, tu entende? Esses hinhos que acompanharam o textinho, o livrinho, entende? Eu acho que nós temos que tirar isso da cabeça. É o compromisso com a construção criativa, Exatamente. a construção criativa literária, no nosso caso específico da arte literária. Exatamente, que é feito com a palavra, querida. É isso que as pessoas têm que entender, que literatura é uma arte. Assim como o escultor usa diversos materiais, assim como aquele que dança usa o seu corpo para fazer a arte, assim como a música, né, depende dos sons e da criação com os sons e dos instrumentos, na literatura nós temos como material de trabalho a palavra, e só a palavra. É com a palavra que nós temos que construir mundos, é com a palavra que a gente tem que construir personagens, é com a palavra que nós construímos sons, cheiros. Né? Basta ver os grandes escritores, tu tem ali o quadro inteiro onde tu podes te imergir, não, imergir, onde tu podes mergulhar. Imergir. Pronto, vamos com os sinônimos, graças a Deus. Imergir. Agora, é uma pergunta difícil. Se pegasse um barquinho para ir para uma ilha deserta... Aquela famosa. E só pudesse levar um dos seus livros publicados... Um dos meus livros. Um dos livros, qual seria? Acho que seria Pastoreio. Pastoreio ficou um livro bonito. Ficou... como é que eu vou te dizer? Eu me orgulho, assim, de dizer, isso aqui foi a Marô que fez. Eu levaria isso. Excelente. Agora nós vamos para o último cenário da nossa entrevista, que é o cenário expectativo, é o cenário futuro. Certo. Quais são os seus planos para o futuro e quais os planos literários? Tá. Então, assim, tu sabes que eu sou organizadora, eu gosto de coordenar coisas. Eu organizei vários encontros de escritores contadores de história, organizei fóruns de literatura, e faltou um, que eu não sei ainda se vai dar para fazer, mas é o Fórum Internacional de Literatura para Jovens. Trazer algumas pessoas que eu conhecia, eu já trabalhei fora do Brasil, entende? Em encontros de professores, e conheci gente muito interessante. Então, eu queria muito que desse para fazer esse grande encontro da literatura para a infância, né? Mas, assim, numa forma internacional. Vamos ver, de repente, pode até que dê. E do ponto de vista... Belíssimo projeto. Do ponto de vista pessoal, assim, né? Eu quero... Porque sempre que me perguntam, Giovanni, qual é o livro que a senhora mais gosta, né?
Eu tenho que responder assim, é o livro que eu ainda não escrevi. É esse que está me esperando lá, é esse que está me desafiando a ser o melhor que eu posso ser, né, como escritora. Então, tendo a plena consciência de que eu estou evoluindo naquilo que escrevo, e que, é claro, quando tu evoluis, tu ficas sempre pensando naquilo que é melhor, né? Naquilo que tu podes fazer melhor. Então, eu te diria assim que a minha expectativa é poder ainda construir algum livro, alguma história que seja melhor ainda do que Pastoreio, que por enquanto está ganhando. Agora vem a pergunta que eu mais gosto dessas entrevistas biográficas. Uhum. Professora Marô Barbieri, imagina essa entrevista sendo vista daqui a 100, 150 anos. Por um parente, por um leitor, alguém que está pesquisando a obra, um Uhum. jovem. Certo. Qual a sua mensagem para perenidade direcionada a esse jovem sobre a vida? Sobre a vida, né? Eu diria assim, ó, acredite que a vida é bonita, que a vida vale a pena de ser vivida, que mesmo diante de problemas, e os problemas fazem parte da vida, sabe? A gente precisa garantir que a vida tenha um sentido, né? Nós temos que descobrir qual é esse sentido. E para descobrir qual é esse sentido, é preciso a gente viver a vida, enfrentar os problemas, se alegrar com aquelas coisas boas que acontecem, né? E entender que essa nossa passagem, né, por aqui, ela é o que temos no momento. Então, eu acho que é importante que a gente valorize a vida com as suas dificuldades, com os seus problemas e com as suas alegrias. Valorize a vida. Viva! Eu sou o professor Giovanni Pazini. Por mais de 1 hora e 30 minutos estive entrevistando a professora, escritora Marô Barbieri, membro da Academia Rio Grandense de Letras, que participou com a gente numa conversa deliciosa, fantástica, do projeto Escritores da Nossa Terra, Escritores do nosso Rio Grande do Sul. E agora a palavra está aberta para o que a senhora quiser dizer, para os agradecimentos finais, para a sua despedida. Fique à vontade. Ok. Bom, primeiro eu vou te dizer que foi de fato longa a nossa conversa, mas foi uma conversa muito boa, Giovanni, muito boa, de gente que se entende, né? Que gente que valoriza as mesmas coisas, né? Que é capaz de saber que a palavra ela é um dom e ela é um direito, né? De todos nós. E que a palavra pode, de fato, né, mudar a vida da gente. Quantas vezes a gente, depois de ler um livro, a gente sai diferente. E os bons livros são esses, depois dos quais a gente sai diferente. Eu quero também, tá, te dar um grande abraço e te agradecer por esse trabalho todo que tu estás fazendo, porque tu estás criando um arquivo memorável, né? Tu estás colocando para as pessoas que vão vir depois, ou até com as pessoas que agora têm acesso a esse material, que elas possam conhecer um pouco dessa parte da cultura que se dedica, né, à literatura, e dessas pessoas que, como eu, como tu, né, também estão nas escolas, fazendo com que a literatura possa circular, né, que ela possa chegar nas pessoas, para que a arte chegue e possa encantar as pessoas. Porque se nós não fizermos isso, elas talvez não tenham acesso a essa oportunidade tão bonita, né? Então, vai o meu abraço, a minha admiração pelo trabalho que tu está fazendo. Eu desejo que a gente possa ter acesso. Eu ia te perguntar, isso está gravado num vídeo
e depois tu Amanhã, vai disponibilizá-lo para que ele isso. possa ser. Eu gostaria até de avisar, nesses vários lugares em que eu vou estar, de que, para conhecerem um pouco mais a meu respeito e para conhecerem o trabalho que tu estás fazendo, que eles podem acessar e ter essa oportunidade de acompanhar essa nossa conversa tão boa, né? Amanhã eu vou lhe mandar o link, fica num site, tem a lista dos escritores em ordem alfabética e fica no canal do YouTube também. Então, eu vou lhe Tá mandar perfeito. os dois links. E hoje, dia 24 de março de 2022, nós tivemos a honra, para mim foi uma conversa, repito, deliciosa, foi uma honra ter entrevistado a escritora Marô Barbieri, que já foi bastante premiada pela sua produção literária, pela produção literária infantil, infanto-juvenil e adulta, e com certeza esse arquivo ele fica aí como a própria escritora nos disse, aí um arquivo muito importante para pesquisas futuras. Obrigado, professora, muitíssimo obrigado. Fique com Deus e, se Deus quiser, a gente vai ter a sua participação de novo numa próxima live. Mas é claro, querido, muito obrigado, foi uma honra e foi uma alegria estar junto contigo. Então, a professora Marô Barbieri nos deu essa honra, nós agradecemos a presença da escritora nesse projeto, especialmente nós agradecemos a participação de vocês que comentaram ao vivo e um grande abraço para vocês no futuro que estão assistindo essa entrevista. Até a próxima entrevista biográfica, se Deus quiser. Tchau, professora, muito obrigado, vamos encerrar. Tchau, gente. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.